Obrigada, senhor presidente, senhor relator, demais convidados aqui na mesa que compartilham essa mesa de debate, senhores senadores, senhoras senadoras, colegas do Ministério Público que estão aqui, servidores do Senado e demais presentes. Venho representando o Procurador-Geral da República para esse debate do PLS 280, que pretende, na verdade, revogar a atual lei de abuso de autoridade para modernizá-la e criando novos tipos, novas penas e também novas condições para o exercício da ação penal subsidiária. Gostaria de dizer que venho aqui representando o Procurador-Geral, mas também na qualidade de coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal e com experiência também na propositura de ações penais originárias contra colegas, contra juízes, contra prefeitos, porque sou uma procuradora da área criminal há 24 anos no Ministério Público Federal e também fui conselheira do CNJ representando o Ministério Público da União. Portanto, inclusive um desses casos citados pelo senador Renan, a questão do juiz que lá na Bahia, que abusou do poder mandou prender 2 pessoas, esse caso, salvo engano, passou pelo Conselho e foi instaurado procedimento administrativo disciplinar. Faço isso para posicionar a discussão num primeiro momento e depois, atendendo à solicitação do senador Aloysio Nunes, de pontuar especificamente o que vejo nesse projeto aí com substitutivo do antigo relator, senador Jucá. Mas o que é importante, primeiro dizer, é que nós não estamos na ausência de norma. Quando se discute o abuso de poder, nós não estamos falando de ausência de norma, nós estamos falando de um fato que só seria ilícito administrativo ou só seria um ilícito punível na questão disciplinar. Existe norma, existe a lei de abuso de poder e mais, vários dos tipos que se pretendem colocar na nova lei já existem no nosso Código Penal. Então, é importante a gente dizer que nós não estamos trabalhando na ausência de regras. Existem regras, tanto do ponto de vista administrativo, disciplinar de cada uma das instituições dos órgãos de governo e aí especialmente Ministério Público, Magistratura e Polícias, e existem também tipos penais. Então, é importante, eu diria que a primeira questão é essa. Não estamos falando de ausência de normas. Não estamos falando que os delitos que possam ser punidos e que estão aqui no novo projeto, como que passariam a ser abuso de poder, não existam. Esses delitos estão punidos no nosso Código Penal ou em legislação específica. Deixo aqui imediatamente, para conversarmos um pouco depois, o delito de denunciação caluniosa, que é o instaurar procedimentos sabendo que aquele fato não é verdadeiro, e isso vai desde o inquérito policial para a ação penal e ação de improbidade. Na modificação que foi feita no nosso Código Penal em 2000, falo da quebra de sigilo funcional, o que abrange revelar fatos sigilosos de dentro do processo. Há, inclusive, condenações desse tipo penal. Falo também da revelação de fazer interceptação ilícita. Eu mesma já promovi ações penais de interceptação ilícita. Falo da coação no curso do processo. Falo da fraude processual. Todos esses delitos colocados no nosso Código Penal. Ou em legislação, a chamada legislação extravagante, por exemplo, a que autoriza a interceptação telefônica, vem exatamente com o tipo penal que diz que fazer interceptação telefônica sem lei é crime. Isso desde 1996. Então, a primeira coisa que eu acho que nós deveríamos nos debruçar, e aqui já deixo como sugestão, é justamente verificar na legislação que já existe se esses delitos do Código Penal deveriam ser retirados do Código Penal e passarem a compor uma única lei sob a égide abuso de autoridade. Por quê? Sob pena de amanhã termos uma dificuldade muito grande, não só para o Ministério Público, que irá, ao fim e ao cabo, exercer essas denúncias, porque aqui, na Lei de Abuso de Poder, se menciona que o abuso é uma ação penal pública condicionada à representação. Então, o Ministério Público precisaria ficar condicionado à representação para o exercício desses delitos? Ou ele pode ser a ação penal incondicionada, como já é previsto no Código Penal, e, portanto, já está no exercício do Ministério Público.
Por outro lado, há questões de penas diferentes. Há penas que na lei do abuso são menores do que a que estão no Código Penal. Vejam, talvez nós tenhamos uma legislação mais profunda, porque a ação penal incondicionada não depende da representação, com penas específicas e que atingem a todos, quaisquer aqueles que exercem que cometem abuso de autoridade. Então, essa é uma primeira consideração que eu gostaria de colocar. Fala-se muito também na questão da consequência do delito. E aqui se vê, logo no substitutivo, que a primeira questão é consequência da pena a perda da função. A perda da função da condenação penal, ela está no nosso Código Penal, no artigo 91. E eu mesma posso dizer que promovi ações penais contra membros da magistratura que perderam a função. Faz-se um pouco de confusão, muitas vezes, entre a perda da função da condenação penal e a pena administrativa do processo administrativo, que, no caso dos integrantes da magistratura, é previsto na LOMAN. A LOMAN, como sabemos, a Lei da Magistratura, ela é de 1979, ela é de iniciativa do Supremo. O Supremo tem lá uma comissão para a questão da LOMAN. Certamente o ministro Gilmar, quando aqui vier, poderá nos falar mais sobre o projeto de iniciativa. Já o Ministério Público da União tem uma lei de 93, é uma lei muito mais recente, pós-88, os Ministérios Públicos Estaduais também têm suas leis, e no caso do Ministério Público da União é possível uma ação civil de perda de mandato. Então, essa questão faz-se muita confusão sobre a questão da pena máxima no processo administrativo e a perda do cargo decorrente da condenação em ação penal, como qualquer pessoa que exerce cargo público. Então, todos que exercem cargo público podem perder, inclusive aqueles que são equiparados, podem perder a função em função de condenação em ação penal. A pena administrativa é outra coisa. Aliás, sob pena administrativa, já foi aprovada nessa casa uma PEC para magistrados e membros do Ministério Público. A pena da perda da função é quando transitado em julgado a decisão de um processo administrativo, que se encontra lá na Câmara para apreciação. Na outra casa, na Câmara dos Deputados. Então, é importante compreender todo o sistema de definição de tipos, do que está na lei extravagante, do que está no Código Penal, quais são as consequências e suas penas. E é importante também pensar quais tipos são esses. Então, veja, em que momento os tipos não podem ser muito abertos, porque isso é específico do direito penal. O que é o direito penal? O direito penal, ele, como inclusive lembrou aqui o senador Renan, que preside o presidente dessa casa, o tipo penal, ele tem que ser um tipo fechado, ele não pode ser um tipo aberto, ele não pode dizer falta de decoro é crime. Isso pode ser uma pena administrativa, isso pode ser de um código de ética, mas isso não pode, porque eu tenho que dizer exatamente o que é. Então, os tipos abertos levam a muitas dúvidas, e a pior das dúvidas é o quê? É considerar aquele tipo inconstitucional, a pena desproporcional àquele tipo. Fica muito difícil para o Ministério Público promover uma ação penal com tipo aberto. A defesa vai acabar atuando e vai acabar, muitas vezes, levando ao trancamento daquela ação penal. Há um outro tipo que também está aqui, que está no Código Penal, me lembrei agora, é o excesso de exação. O excesso de exação, que é cobrar um tributo sem que esse tributo exista, ou a concussão, que é específico, cobrar dinheiro para não fazer a atribuição, mas o excesso de exação está aqui como um tipo do abuso de poder. Eles também estão no nosso Código Penal. Então, é mais um tipo que precisa ser harmonizado. Quando nós falamos do exercício da ação penal para o abuso de poder, desde a antiga lei e em outras situações, a nossa legislação prevê a ação penal subsidiária. Como que essa ação penal subsidiária se dá? Ela se dá na omissão do Ministério Público, quando essa ação é uma ação pública condicionada à representação.
Só que acontece que essa omissão, ela tem que ser omissão, ela tem que ser não fazer e não pedir diligências para melhor explicitar o caso. Aliás, quem diz isso não é o Ministério Público, quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal em um acordo bem recente do próprio ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque eu posso receber uma representação e o Ministério Público pode entender que não é o caso de oferecer denúncia imediatamente, mas sim fazer diligências num procedimento investigatório criminal, pedir informações para a pessoa que está sendo acusada, porque aí temos um devido processo legal. E temos que lembrar que, em muitas situações, a ação penal subsidiária ela não pode ser usada como instrumento de perseguição, ou seja, ou como instrumento daquilo que poderia ser feito no curso do processo como instrumento de defesa. Vou citar um exemplo recente. Temos hoje uma ação penal, uma investigação contra um determinado juiz. O juiz arguiu a suspeição de um membro do Ministério Público Federal, o que foi rejeitado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde temos essa investigação pela LOMAN, né, porque a LOMAN, né, a investigação dos juízes são perante os próprios juízes, e o que fez o investigado? Entrou com uma queixa-crime no Superior Tribunal de Justiça. Então, queixa-crime subsidiária. Então, nós temos que ter muito cuidado nessas situações. Muitas vezes, a Defensoria, por exemplo, estará com o Ministério Público como um assistente de acusação, para melhor elucidar os fatos. Então, o exercício da ação penal subsidiária, que é prevista na nossa Constituição, que existe e que é feita, ela tem que ser feita na inação do Ministério Público e não quando o Ministério Público pede diligências. Eu acho que isso é importante, isso não está explicitado não está explicitado no projeto, mas pode ser colocado, porque essa é a jurisprudência homogênea do Supremo Tribunal Federal. E é importante também que quando aí eu já faço um parêntese para dizer que esse estudo, conversava com o senador Requião antes e ele disse que nos trará um estudo de direito comparado. Isso é muito importante porque o direito, ele não é uma coisa, embora ele tenha a característica do país, ele não está sozinho, né? O sistema, ele não está sozinho no mundo. Os nossos sistemas se comunicam. Então, quando nós olhamos a legislação comparada, nós vemos como os outros países tipificam quais são as penas, o que é proporcional, o que não é proporcional. Mas também é muito importante nós nos debruçarmos sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lembrando que nós estamos em 2016, a Constituição de 1988, e quando nós nos debruçamos sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal hoje, nós vemos que o Supremo já interpretou muitas vezes o devido processo legal, um tipo aberto, a proporcionalidade da pena, inclusive a interpretação de algumas questões que estão colocadas na lei de 1965. Então, isso é importante também, porque nós vamos ver questões que já foram enfrentadas de verdade, para além do nosso debate. Porque o nosso debate, eu vou trazer exemplos, mas quantos exemplos já não passaram pelas nossas cortes e chegaram ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal na interpretação de dispositivos como esse, por exemplo, de quando pode ser exercida a ação penal subsidiária, quando o Ministério Público não age e o que seria se não agir. Então, isso eu acho importante também, nós nos abeberrarmos dessa jurisprudência já feita, até porque, como disse o presidente Renan, o projeto original, que começou lá em 2009, passou por várias propostas aqui na Casa, surgiu, né, de uma perspectiva de 2 integrantes hoje da magistratura do Supremo Tribunal Federal. Bem, feita essas questões, então eu acho importante dizer que é evidente que eu falo pelo Ministério Público Federal, nós que somos os autores da ação penal, temos uma responsabilidade bastante grande quando da propositura da ação penal, mas também temos que ter a garantia que o exercício da propositura da ação penal não será perseguido de forma a nos tornar suspeitos dentro do processo.
processo. Porque, uma vez que as respostas e as defesas não sejam feitas no curso do processo com seus recursos, inclusive sabemos com o uso do habeas corpus, tanto para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo, no curso normal do processo e aquilo que efetivamente poderá ser considerado um abuso de poder. Do contrário, determinadas ações ficarão comprometidas, porque um juiz ele pode dar uma prisão preventiva dentro da previsão dos artigos do Código de Processo Penal ou substituí-los por uma outra medida e aquilo vir a ser contestado pela defesa no rito processual dos recursos e vir a ser modificado. Mas não necessariamente houve irregularidade ou, pior, ilicitude e crime quando da concessão. E isso na atividade de qualquer de nós, sejam autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público ou das funções equiparadas. Precisamos ter essa atenção daquilo que pode ser um ato ilícito desde o começo e daquilo que é uma interpretação da norma. Por isso, tão importante que os tipos não sejam abertos. Nós, do Ministério Público Federal, nós temos a certeza de que os nossos atos são passíveis, podem ser passíveis de punição dentro do sistema vigente, pelos tipos penais que já existem, pela nossa lei orgânica 75/93, pelo controle do nosso Conselho Nacional do Ministério Público. O nosso controle interno, Conselho Superior do Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do MP. O paralelo também na magistratura, no CNJ. Então, eu gostaria de deixar pontuado nessa minha fala inicial essa questão, que nós não nos achamos, não achamos que os nossos atos ilícitos não devem ser passíveis de punição, que essas punições são previstas tanto no âmbito dos feitos administrativos, no controle interno e externo, e aqui também, no caso e falando aqui no caso da polícia, é a Constituição que nos faz o exercício do controle externo da atividade policial. E se nós formos olhar, por exemplo, uma publicação que é feita pelo CNMP, que é o retrato do Ministério Público, veremos que várias das ações que existem são ações de abuso de poder e de punição de atos de abuso de poder. Aliás, no âmbito do Ministério Público Federal, para além da Câmara de Coordenação Criminal, temos uma Câmara específica do sistema penitenciário e do controle externo da atividade policial. E aqui gostaria de dizer que nós temos um instrumento muito importante hoje que pode coibir eventuais abusos no início da atividade quando há uma prisão, que é a audiência de custódia, que Vossas Excelências, inclusive, devem se debruçar brevemente. Estava marcado até, salvo engano, para hoje mesmo, a votação do projeto de lei 557, de 2011, com a senadora Simone Tebet, que é a relatora. Eu estava no CNJ quando foi feita a resolução. O Ministério Público Federal tem uma nota favorável à audiência de custódia, ainda no projeto aqui 557, com alguns aprimoramentos, inclusive emenda do senador Aloysio, que permite um prazo de 72 horas e a videoconferência que o Ministério Público Federal apoia fortemente por conta das características do nosso país e até porque a videoconferência existem em todas as subseções da Justiça Federal e em muitas estaduais. Mas a audiência de custódia é um instrumento muito importante para coibir determinados abusos nas prisões em flagrantes. E aí ele já coíbe no início. E isso também não está previsto ainda ou nem mencionado no projeto do abuso de poder. Então, feitas essas considerações, e aí passando para alguns pontos já aqui do projeto que eu creio que merecem considerações, exatamente, eu já falando aqui alguns pontos. O artigo 10, que é o deixar de comunicar a prisão em flagrante, eu estou mencionando aqui o substitutivo do senador Jucá, que me parece que foi o último. O artigo 10, deixar de comunicar a prisão em flagrante. Isso tem que ser visto hoje em relação à audiência de custódia.
O artigo 15, submeter o preso ao uso de algemas, de qualquer outro objeto que lhe restrinja, também, porque ele também vai ser levado na audiência de custódia. O artigo 17, que é também o envio do pleito do preso à autoridade judicial. Esse artigo 17, ele é extremamente aberto, porque um preso, imagine um preso que está no regime disciplinar diferenciado, vários nos nossos presídios federais e vários em São Paulo, por exemplo, que existem regimes, qualquer carta, para isso nós temos o advogado que pode trazer. Temos que ter cuidado com esse tipo, é um tipo aberto, porque deixar de retardar o envio de pleito do preso à autoridade judicial. Posso continuar? Pode continuar. O artigo 21, que é o invadir ou adentrar clandestinamente a revelia da vontade móvel alheia de suas dependências, que é muito importante, é uma discussão sobre a questão da busca domiciliar sem mandado, mas precisamos ver a questão da jurisprudência, porque existe jurisprudência sobre isso. O artigo 22, que é promover interceptação telefônica sem autorização, isso está na lei de 96. O parágrafo 3º do mesmo artigo 22, ele já está previsto no 335 no Código Penal. O artigo 30, que é dar início a proceder à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa fundamentada, ele já no 339 do Código Penal, com penas até mais altas, e incluindo a ação de improbidade. O artigo 34, que é cobrar tributo ou multa, é o excesso de exação. Ou seja, existem vários crimes que já estão previstos, né? Então, é importante harmonizar, levar em consideração a audiência de custódia e todo o sistema já de punição e de penas que existe. E também há aqui na casa, que eu acho que há o projeto de Código Penal. O projeto de Código Penal também já trazia para dentro dele alguns crimes de abuso de autoridade numa tentativa de evitar legislações esparsas. Então, eram essas as considerações que eu tinha a fazer como representante do senhor Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, que aqui não está, porque hoje a sessão do Supremo Tribunal Federal se realiza de manhã e à tarde, ele se encontra no Supremo e hoje há julgamentos importantes de recursos extraordinários vinculantes para o Ministério Público como um todo. E que eu deixo aqui, peço a consideração, agradeço muito a essa oportunidade do debate. Acho que aqui a casa é a casa do debate, precisamos debater e contribuir. Nós que somos do sistema de justiça, a Defensoria, o Ministério Público e a Advocacia, a magistratura se fará representada aqui na próxima sessão, como já nos informou o senhor presidente, para que possamos contribuir com a nossa experiência e com toda a história que já foi feita no exercício, do ponto de vista do Ministério Público, de promoções de ações para evitar o abuso de poder de qualquer uma das autoridades do nosso país. Muito obrigada pela atenção.